Oi pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje vamos falar de um núcleo acadêmico da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, o Núcleo Sertão, criado em 2006 com o objetivo principal de promover conhecimento e a conscientização sobre gênero e sexualidade. Então fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos encaracolados e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego de baixa visão, além da acessibilidade em Libras para o público surdo. O intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos escuros, olhos castanhos e tem barba cerrada. E eu quero te convidar a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, é esse número que vai aparecer aqui embaixo da sua tela, que é o 62991811406. Mande sua mensagem, participe aqui com a gente, você pode interagir também por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e mandar sua mensagem, curtir toda a nossa programação que é posta por lá, tá bom? E agora eu já vou caminhando aqui para o nosso outro lado do estúdio para receber nossos convidados que já estão aqui comigo no sofá. Comigo hoje o diretor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, o professor Luiz Melo. Ele se descreve como um homem branco de 1,83 m de altura e tem cabelos curtos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cássio. Prazer tê-lo aqui com a gente também, a professora Mariana Prandini, da Faculdade de Ciências Sociais. Ela se descreve como uma mulher branca, alta, com cabelos castanhos escuros, ondulados, abaixo dos ombros e tem olhos castanho claros. Seja muito bem-vinda também. Obrigada, Cássio. Que bom tê-los aqui para a gente falar de um projeto tão importante, tão interessante, movido aqui dentro da universidade. O que é o Sertão, professor? Explica para o nosso público. Bom, sertão, antes de tudo, é uma brincadeira, né? Porque não é um sertão a palavra sertão. É sertão. Sertão com hífen no meio, né? Então, essa brincadeira significa que a gente está se reportando a um espaço geográfico no qual nós estamos inseridos, né? Como região centro-oeste, uma parte importante do Brasil, que é o sertão, né? Que pega, inclusive, outros estados, né? De outras regiões. É uma brincadeira também no sentido de sertão o que a gente quiser. Então a gente pode ser tão ousado, tão bonito, tão viado, tão mulher corajosa, tão um monte de coisas, entende? Então esse é um núcleo, né, de ensino, extensão e pesquisa, como você disse, foi criado em 2006, né? E que vem se arrastando ao longo desses... Quantos anos, meu Deus? Quase 18, Quase né? 18 agora. anos. Eu fiquei em dúvida se já tinha 18 completos, se ainda está para completar. E em que mês que completa? Dezembro. Dezembro. Vamos então, quase completar 18. quase 18 anos e a gente está num trabalho intenso, né, de transmissão intergeracional, porque o desafio desses núcleos na universidade, eles não ficarem restritos a uma pessoa ou um conjunto pequeno de pessoas que ao longo do tempo vai se aposentando, né, vai assumindo outras funções dentro da universidade. Então é ótimo estar aqui com Mariana, né, que é minha colega, amiga, professora da ciência política e que é dessas pessoas que chegou há menos tempo na instituição. Talvez você esteja aqui há uns 3 anos já, 3 né, Mariana? Anos. 3 anos. Terminou o estágio probatório, agora, literalmente, né? Literalmente. Então chegou um grupo de mulheres muito bacanas, mais recentemente na universidade, algumas delas estão vinculadas ao sertão, né? A Mariana é uma delas, a Daniele Tega é outra, a Rayane também é outra professora da ciência política, e a gente tem se esforçado exatamente para fazer isso que você disse, né? Que é desenvolver atividades de ensino, extensão e pesquisa no campo do gênero e da sexualidade, que é uma área muito dura nos últimos anos no Brasil, né? Que tem sido objeto de muitos ataques, né? E que há muito desconhecimento sobre o que significa isso, né? Especialmente a partir, né, da popularização daquela noção de ideologia de gênero. Essa categoria gênero se tornou meio maldita, né? E as pessoas não conseguem perceber que gênero é uma dimensão da vida constitutiva da vida mesmo, né? Assim como raça, assim como classe, né? Assim como deficiência, origem regional e várias outras. Mas vou ficar por aqui e dividir a palavra com Mariana. Tão bom saber, né, que novas pessoas vão chegando, vão integrando, porque o intuito é realmente ter essa multiplicação de pessoas com ideais parecidos, que tenham visões diferentes, né? Fala pra gente sobre esse trabalho que você vem desenvolvendo dentro do Sertão também.
Bom, acho que primeiro começar dizendo que eu conhecia o Sertão antes de vir para a UFG, né? Acho que o Sertão ele tem um papel, um lugar assim muito importante nesse campo de estudos de gênero e sexualidade no Brasil, assim. Então eu já tinha pessoas que me contavam sobre o professor Luiz, sobre a professora Eliane, sobre o trabalho do Sertão. Então quando eu chego na UFG eu já pensei, encontrei minha casa, meu lugar, meu espaço aqui, né? E desde que eu entrei, enfim, eu entrei na UFG na pandemia. Então a gente tinha esse desafio de continuar as atividades do Sertão no contexto da pandemia. E a gente conseguiu fazer algo muito bacana que foi também, acho que inspirado, o Luiz e a Eliane começaram, deram o pontapé inicial nesse programa de entrevistas online, Horizontes... Abismos e Horizontes. Abismos e Horizontes, que era para discutir justamente esse momento em que o mundo estava vivendo, né? Em que parecia que a gente estava à beira do abismo e quais eram as possibilidades de a gente encontrar um horizonte de transformação, um horizonte de mudança. Então, Eliane e Luiz conduziram essa primeira etapa e eu e Rayane, a gente chegou já num contexto eleitoral, nós duas da ciência política. Então, a gente tentou fazer o Abismos e Horizontes para pensar esse contexto eleitoral, em que gênero e sexualidade estavam no centro do debate, no centro das campanhas, né, especialmente das candidaturas de direita, atacando gênero, atacando essa pauta de gênero e sexualidade, mas ao mesmo tempo é uma temática muito negligenciada na nossa área de estudos, no campo da ciência política, né, em que se vai pensar muito sobre os partidos, sobre a distribuição de recursos, sobre a marketing político, mas pouco se discute sobre gênero e sexualidade. Então a gente fez um conjunto de entrevistas. Desde que a gente voltou presencial, a gente tem feito um cineclube, o Cineclube Sertão. No ano passado, o foco do cineclube foi direitos sexuais e reprodutivos e principalmente temática do aborto, que é algo, né, central, muito relevante aqui no Brasil ainda mais. A gente está entre os países que tem uma arquitetura jurídica, né, que mais criminaliza o aborto no mundo. E esse ano a gente está fazendo um cineclube dedicado à memória sobre a ditadura militar e às mulheres que lutaram contra a ditadura militar. Além disso, a gente faz grupos de estudo, a gente faz rodas de conversa, vamos ter uma roda de conversa, já aproveitar para fazer uma propaganda, convidar o pessoal para participar, uma roda de conversa no dia 18 de julho, às 12h30, no Auditório Marielle Franco, na FCS, sobre aborto. A gente vai falar de aborto. A gente tem tido vários casos aqui em Goiânia, a gente está com um caso dramático agora, né? De uma menina de 10 anos, né? 13 anos, 13 anos, exatamente. 13. Uma menina de 13 anos com uma gestação avançada. Houve uma autorização judicial inicial, o pai da menina ajuizou uma ação para impedir que ela possa fazer o procedimento de interrupção, a desembargadora concedeu e enfim, uma situação dramática em que todos os médicos já disseram, olha, existe um risco de vida para essa menina, ela está correndo risco de vida se esse E o pedido foi feito quando ainda estava no início da gestação. Da gestação, exatamente. E além do risco de vida, é uma gestação fruto de violência sexual, né? Ela é uma criança, né? Uma menina de 13 anos em que a própria lei penal já diz que é uma violência sexual, não há como a gente discutir, né? Então, um caso muito dramático, então é fundamental que a gente debata isso, né? O PL 1904, que, enfim, estavam nas ruas aí, toda a movimentação contra ele. Então é isso que a gente tenta fazer, assim, acho que por um lado a gente tem atividades de formação, atividades em que a gente está tentando discutir as teorias e como pensar gênero e sexualidade, mas por outro lado também a gente tem uma agenda muito conectada com as questões do presente, com as questões mais urgentes de gênero e sexualidade que estão em debate tanto no Brasil quanto no mundo. Infelizmente a gente teve um retrocesso, né, professor Luiz, em relação a isso. É uma discussão que ela precisa ser realmente contínua, são muitos ganhos, mas ainda muitos desafios pela frente, e esses desafios parece que aumentaram nos últimos anos por conta de retrocessos mesmo que aconteceram nessa questão do debate de gênero e sexualidade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que a gente tem um cenário bastante complexo, né? Porque em comparação com a época que eu tinha 20 anos, por exemplo, né, nós hoje temos muitas conquistas, especialmente no campo dos direitos sexuais, talvez não tanto dos direitos reprodutivos, né? Por incrível que pareça, parece que o debate sobre aborto, né, e a garantia de direitos relativos a aborto é muito mais tabu hoje no Brasil do que a garantia dos direitos das pessoas LGBTQIA+, por exemplo, que já foram muito interditados até recentemente e ainda são foco de muitos ataques.
né, mas graças à intervenção do Supremo Tribunal Federal, né, que foi interpelado a se pronunciar sobre um conjunto de temas, e isso começou ainda em 2011, né, quando julgou a ação que reconheceu o direito às pessoas do mesmo sexo de serem reconhecidas como um casal, né, a partir do reconhecimento da união estável, o que depois permitiu a conversão no casamento e o reconhecimento do direito ao casamento, né, o Supremo teve um conjunto de decisões muito importantes que o legislativo brasileiro não conseguiu assegurar, e na ausência, né, desse posicionamento do legislativo, o Supremo foi obrigado a garantir os direitos das pessoas que estavam reivindicando, né? Então a gente tem não só o direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, mas um conjunto de direitos importantes das pessoas trans, por exemplo, né, que é a mudança de nome e de registro de sexo sem necessidade, né, de laudo ou de intervenção cirúrgica ou de decisão judicial, o que é algo muito, muito bom, embora tenha sido feito pelo Supremo, né? A gente teve a criminalização da homo-lesbo-transfobia, que também foi feita pelo Supremo. Então a gente tem um conjunto de coisas muito importantes, mas a gente passou a ter uma disputa muito mais acirrada em torno desses temas no conjunto da sociedade e no cenário de um legislativo muito mais conservador, né, o que foi muito ruim. Então quando eu era muito jovem, por exemplo, comecei a estudar esses temas, os debates no Congresso Nacional eram para assegurar direitos a pessoas que não tinham nenhum direito. Então, direito ao casamento, direito à adoção, direito à mudança de nome, registro e sexo nos seus registros civis. Hoje não. O debate, a luta é para não perder direitos. Percebe a diferença, Cássio? Porque tem um conjunto de projetos de lei que quer impedir as pessoas de terem direitos que, inclusive, o Supremo já assegurou. Então, é um grande contrassenso, né? E aí a luta em torno, né, do acesso à educação, né, de uma educação de qualidade, de uma educação transformadora, que inclusive ensine as crianças a reconhecerem as ameaças a seus próprios corpos e as situações de abuso, porque muitas vezes uma menina não consegue denunciar que ela está sendo abusada sexualmente dentro da própria casa, muitas vezes, porque ela não sabe que isso é um abuso, entende? E o pior de tudo é que muitas vezes é imputado a ela, é colocado para essa menina que está sendo abusada já, de que ela tem consenso com isso, né? Ela tem a responsabilidade, ela quis que aquilo acontecesse, enquanto ela é uma criança que deveria estar tendo acesso à educação, a outras questões que colocariam ela numa qualidade de vida que ela não tem. É isso que a gente assiste todos os dias, né, Mariana? Não, de fato. E eu acho que esse processo de revitimização da vítima, né? Isso vai acontecer com meninas, com crianças, mas também com mulheres adultas, que depois também vão ser responsabilizadas. Ou seja, é absurdo, né? Ainda nos dias de hoje, a gente vê casos de violência sexual, casos de estupro, em que o juiz vai investigar que roupa que a mulher estava vestindo, ou a que hora da noite ela estava em determinado lugar, ou se ela aceitou sair com aquele cara ou não aceitou sair, o que aconteceu. Ou seja, a conduta da vítima é investigada como se ela fosse responsável pela violência que ela sofreu. Homens que não sabem nem o que é reprodução, discutindo sobre corpos femininos, sobre corpos que eles nunca vão passar por essa situação, né? Exatamente. Aí acho que vem o grande debate, né, do problema dessa nossa democracia representativa, que representa muito pouco do que é a nossa sociedade, né? Estava numa aula agora de teoria política com meus estudantes e falando disso, né? A gente olha para o parlamento e o que é o parlamento brasileiro? Né? O parlamento brasileiro é, em sua grande maioria, homens brancos heterossexuais. Ele, de forma alguma, ele representa o que é a diversidade na nossa sociedade, né? Ele não representa os grupos sociais que compõem a sociedade brasileira. E está legislando sobre esses corpos, está legislando sobre essas pessoas, né? Então, por isso, eu acho que para a gente no sertão também é fundamental essas agendas, que são agendas muitas vezes não vistas como de gênero e sexualidade, né? Mas agendas que são centrais de reforma das instituições do Estado. A gente precisa reformar o nosso sistema político para que a gente tenha mais mulheres negras na política, para que a gente tenha mais pessoas LGBT na política, para que a gente tenha, né, pessoas trans na política, e que essas pessoas elas possam, de fato, porque elas trazem uma perspectiva social, uma trajetória, né? Uma visão de mundo que começa a desconstruir essa visão de mundo masculina, branca, que é o que orienta hoje, eu acho que grande parte das nossas legislações, tem tentado ao menos também, né, transformar ou desfazer, né, várias políticas públicas avançadas que a gente tinha. Então é fundamental que haja esse processo é um processo de justiça, né? Justiça política e justiça social. Até porque não existe democracia se não tiver representantes que representem essa democracia, a diversidade mesmo de povos, de pensamentos, de conceitos. A gente ainda
vê que tudo isso, todos esses assuntos, sexualidade, a questão de gênero, a questão mesmo da reprodução, tudo isso está envolto de pensamentos muito machistas, né, que ainda prevalecem, que vêm do passado. E isso por conta de ideologias mesmo que estão ali representando a gente, pessoas que vivem essa ideologia ainda muito machista. Recentemente, antes de ontem, o caso da Isa, que passa por uma traição, é uma cantora que representa muito, né, que está aí na mídia o tempo inteiro, e o que passa a ser discutido é sobre a outra mulher envolvida nesse caso de traição, enquanto a responsabilidade deveria ser colocada sobre quem tinha um compromisso com essa mulher. Né? A gente percebe que a responsabilidade, a discussão sempre parte para o lado da mulher, enquanto quem deveria estar sendo discutido é o agressor, que muitas vezes é homem. Tem mulheres? Tem mulheres, mas a maioria são homens, né, professor? Sim, e isso que a Mariana traz, né, junto com o que você situa a gente agora, né, desse debate da responsabilidade do masculino, né, eu acho que é importante a gente trazer outros elementos ainda para complexificar um pouquinho mais. Porque, por exemplo, gênero e sexualidade são categorias super importantes, mas raça e cor também é fundamental. Classe também é fundamental. Lugar de origem, escolaridade. Então, quando a gente pensa interseccionalmente, que é uma categoria muito cara, né, para quem está nesse campo dos estudos de gênero e sexualidade e outros eixos de subalternidade ou marcadores sociais da diferença, né, essas coisas todas vêm juntas. Porque, assim, claro que um homem branco, rico, gay, tem um certo tipo de inserção social que é muito diferente de um homem negro, pobre, gay também. E é muito diferente de outros conjuntos de combinações desses que a gente está comentando aqui, né? Então, de fato, somos nós, homens, né, que estamos nos espaços de representação, nos espaços de decisão, na grande maioria das vezes. E o que temos observado é uma resistência à perda dos privilégios que estiveram sempre assegurados para essas pessoas, esses homens que pertencem a esses grupos. Então, na verdade, ninguém está querendo inverter uma polaridade de dominação. A lógica não é que a homossexualidade passe a prevalecer, ou que as mulheres ocupem o poder sozinhas, ou que as pessoas negras tenham todos os privilégios. Não, o que a gente está falando é de uma sociedade que seja mais justa, que distribua o poder de uma maneira mais justa, que distribua a riqueza de uma maneira mais justa. Pluralidade. Pluralidade, né? Distribua oportunidades para pessoas, né, diversas. Quero aqui agradecer ao professor Luiz Melo, diretor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Também agradecer à professora Mariana Prandini, professora da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo aqui, e que o Sertão dure por muitos e muitos anos, vindo com pessoas novas, como a professora Mariana, que está vindo aí para agregar nesse trabalho. Parabéns. Obrigado, Cássio. Obrigadão. E agora nós vamos então para o intervalo rapidinho, pessoal, mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e agora quero falar para vocês, mais uma vez, lembrá-los de seguir a gente por meio das nossas redes sociais. É só você digitar no Instagram, @TVUFG, no YouTube também, que inclusive lá no YouTube é uma outra maneira de vocês assistirem a gente quando não estiverem em casa. Eu quero mostrar um dos ícones que nós temos aqui no Instagram, ó, nessa barra aqui de destaques, temos Somos. Se você clicar nela, vai estar lá quem somos, né? Qual que é o nosso trabalho realmente, o que é a TV UFG. Inclusive está aqui, ó, somos uma emissora educativa, estamos presentes em Goiânia, outros 46 cidades de Goiás, no sinal aberto e a cabo. E aqui uma maneira de vocês então assistirem a gente também, caso não estejam conectados no canal aberto, vocês podem conectar por meio da NET no canal 21, ou pelo HDTV, né, canal 15 também, digitando tvufg.org.br ou pelo YouTube, como eu estava dizendo para vocês. E voltando ao feed, a nossa programação, inclusive aqui, ó, Núcleo Sertão. Vocês podem, assim que a publicação do dia for feita, pessoal,
No caso aqui, nós colocamos que a programação de hoje seria o debate sobre o Núcleo Sertão aqui da UFG. Vocês podem entrar lá, deixar seu comentário e participar com a gente, tá bom? Mas seguindo agora, eu quero contar para vocês, quero falar sobre o Hospital das Clínicas da UFG, que ele oferece atendimento de alta complexidade de forma gratuita por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. É por isso que a marca do SUS está presente na fachada do hospital. Então vamos conferir como ficou a nova identidade visual do HC. O UFG foi inaugurado na década de 60, já um novo prédio em 2020. Com capacidade para 600 leitos, o HC é um dos maiores hospitais universitários do país. Nele são realizados procedimentos de alta complexidade. É o que explica Cristiane Lemos, coordenadora do projeto PEQI com SUS. Quando o problema não é resolvido ali na atenção básica, ou ele vai para a atenção secundária, que aí é um nível intermediário de complexidade, ou para um nível terciário, que seria o HC. E lá no HC tem UTIs, tem ala de transplantes. Tudo isso é ofertado de forma gratuita para a população. Afinal, o atendimento é pelo Sistema Único de Saúde. O SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo. 7 em cada 10 pessoas dependem do serviço no país. Isso segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora, a marca do SUS faz parte da fachada do Hospital das Clínicas da UFG. Arthur Quioro é presidente da rede EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares, que gere o HC. Ele explica o que a marca representa. Mais do que fortalecer o nome dos hospitais, é o compromisso, fortalecer, dar visibilidade ao compromisso que esses hospitais têm que ter com a população usuária do SUS, com a oferta dos seus serviços de média e alta complexidade na área assistencial para o SUS, mas também de que a pesquisa, a produção de conhecimentos e a formação que se faz na área de graduação, de residência médica multiprofissional e de pós-graduação, tem que estar visceralmente comprometida com o Sistema Único de Saúde, com o nosso SUS. Para a gente é muito caro ter o SUS naquela fachada, porque ali é o hospital não é só um hospital de atendimento, ele é um hospital de ensino. Né? Então, ele forma as pessoas para trabalhar no SUS. Então, para a gente, a população ter essa compreensão, né? Ter essa visibilidade. 45 hospitais universitários do país são geridos pela rede EBSER e todos eles vão receber a logo do SUS. Além dos atendimentos, no local também são desenvolvidos projetos de pesquisa, ensino e extensão. Nós produzimos conhecimento, nós fazemos pesquisa, nós formamos a força de trabalho em saúde para atuar no Sistema Único de Saúde. O nosso hospital tem que estar fortemente inserido. Essa universidade, o financiamento dela é da população brasileira, é a população brasileira que faz. Desde o mais humilde, né, a todo mundo que contribui aí e faz uma compra, 1 quilo de sal tem imposto e isso financia essa universidade. Então, quer dizer, nós temos que ter um compromisso social com a população brasileira muito grande. Quer dizer, a formação dessa universidade não é para atender uma elite. Na formação, para a gente, é fundamental que os alunos dessa universidade sejam formados a partir dessa filosofia do SUS, dessa filosofia que saúde não é mercadoria, que saúde é direito e que a formação tem que ser humanizada, que o atendimento, quer dizer, tem que ser integral, integrado com o SUS. Para mim, essa foi uma das questões da luta muito importante. SUS ou PEQI, Goiás está aqui. Parabéns aí ao trabalho do Hospital das Clínicas EBSER da UFG. E agora nós vamos para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Hoje temos aqui a Tainá Freitas, que já está chegando para trazer as novidades para a gente. Pode ir chegando, Tainá. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia. Bom dia para você que nos assiste de casa. Então vamos lá para a nossa agenda? Como o Cássio falou, meu nome é Tainá Freitas. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, olhos castanhos e cabelos cacheados e eu uso óculos. E para começar a nossa agenda de hoje, eu vou trazer um alerta para o pessoal que faz pós-graduação em agronomia. Lá na terça-feira, dia 16, vai rolar o Talk Science, aumento da produtividade do agronegócio e conservação ambiental.
Mas as inscrições do evento, que acontece anualmente, fecham hoje, dia 12. Fica ligado e garanta já a sua participação com mais detalhes no Instagram, @ppgagro. Mas para você que pode não ser da agronomia, mas faz pós-graduação, nós temos uma novidade. Tem edital da Secretaria de Relações Internacionais aberto para inscrição de pesquisas com universidades membro do Programa de Intercâmbio Acadêmico AUGM. Em busca de promover pesquisa e formação de recursos humanos, a CAPES e a AUGM estão com o edital aberto para o envio de propostas bilaterais ou multilaterais que envolvam universidades brasileiras e outras pertencentes à AUGM. O edital vai escolher até 15 inscrições e o formulário pode ser preenchido até dia 30 desse mês. Para mais informações, visite o site sri.ufg.br. E para encerrar a nossa agenda, tem edital aberto para todo mundo que curte arte. O Centro Cultural da UFG abriu 2 editais de ocupação semestral. O primeiro é voltado para músicas e artes da cena e o segundo é para a sala de dança. Ficou interessado? Dê uma olhadinha a mais no Instagram, @CentroCulturalUFG. Lembrando que as inscrições fecham dia 22. Pronto, recado dado então. Muito obrigado, viu, Tainá? Eu que agradeço. Obrigada, Cássio. Obrigada para quem nos assiste. E até semana que vem, pessoal. Muito obrigado, viu, pela sua companhia. Um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está de volta às 11h30 da manhã. Tenha um ótimo final de semana, então. Beijos, até mais. Tchau.